para você ligado aqui com a gente na Esporte Agora Web Rádio. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos para a nossa terceira edição do EA Entrevista. Comigo a apresentação minha, Davi Oliveira, junto com o Daniel Brito, recebendo hoje mais um convidado ilustre com uma grande história no mundo da narração esportiva, o Kaká Fernando. Seja muito bem-vindo, Kaká. Uma honra estar recebendo você aqui hoje com a gente e muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Oi, Davi. Prazer. Muito feliz em estar com vocês aqui. Um abraço para o Daniel também, para quem estiver nos assistindo. Isso aí. E agora, para a galera que está chegando agora, não sabe como é que funciona, o EA Entrevista é um projeto que a gente criou esse ano, trazendo nomes do jornalismo esportivo. Já recebemos na primeira edição o Léo Campos, narrador da Rádio Tempo. Também tivemos a entrevista com o Maurício Bonato, narrador da ESPN. E hoje a gente aqui com o Kaká Fernando. Eu e o Daniel, a gente vai revezando aqui nas perguntas para perguntar para o Kaká um pouco sobre a trajetória dele nesse mundo do jornalismo esportivo. Agora, faça as honras, Daniel. Pode iniciar se apresentando e também fazer a sua primeira pergunta para a gente começar aqui hoje. Olá, boa tarde a todos que estão. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que horas você está vendo essa entrevista. A todos que estão ligados na Esporte Agora Web Rádio, um prazer enorme estar recebendo aqui Kaká Fernando, narrador e apresentador do Grupo Bandeirantes, do Band Esporte, também narrou pela Band. Começar falando do início, né? Começar falando do início de tudo. Eu vi uma entrevista sua, Kaká, com o Nivaldo Decilo, baita jornalista também, onde você disse que aos 10 anos de idade você já tinha definido que você queria trabalhar com comunicação. Lembra muito nosso companheiro aqui, o Davi Oliveira, que começou bem cedo também. Então, já tem algo em comum entre vocês dois. Eu queria saber como surgiu, se você fala que ouvia o Osmar Santos, o pai da matéria. Para quem não conhece o Osmar Santos, vale a pena você pesquisar sobre o Osmar Santos. E depois você conviveu com ele como um colega, né, de rádio, trabalhando no Balanceio, um programa revolucionário. Queria saber como que surgiu esse desejo de narrar mesmo, e de ser um comunicador, não só um narrador, mas um apresentador. Como que surgiu isso e a sua relação com o Osmar Santos ali, trabalhando tanto em rádio quanto ali também, o que te fez, assim, que você observou nele, que te fez criar esse desejo de também ir para a TV, de comunicar, de alcançar mais públicos? Vamos lá, vou tentar sintetizar, porque são muitos assuntos. Se eu me estender muito, vocês cortam, a gente vai respondendo as perguntas aí que vocês forem fazendo. Realmente, com 10 anos, eu decidi que ia ser narrador, que nem o Osmar Santos. Esse que nem o Osmar Santos é muito curioso, porque o Osmar foi um gênio, e não dá para você ser igual a gênios, mas você quer fazer mais ou menos aquilo que o seu ídolo estava fazendo. E o Osmar Santos, para quem não sabe, foi o maior de todos, um cara que revolucionou a linguagem, a comunicação esportiva. Infelizmente, ele sofreu um acidente de carro numa estrada, indo para o interior de São Paulo, em 1994, e perdeu a parte da fala, né? Teve uma lesão no cérebro, perdeu massa encefálica e perdeu boa parte da fala. Está vivo, ele pinta quadros, continua sorridente como sempre foi, sabe? Uma pessoa que tem um carisma extraordinário, mas quis o destino que ele não pudesse mais seguir com a profissão. O Osmar, ele formou uma geração de grandes narradores, de caras da minha época, que estão aí, inclusive, e que tinham no rádio o veículo de comunicação que era o grande veículo da época. Vocês são de uma geração e vocês já são digitais, e tem milhões de plataformas digitais, aplicativos, YouTube, coisa que facilita muito vocês. Curiosamente, ontem eu participei de uma aula de jornalismo esportivo comandada pelo meu querido amigo Mauro Betti, e nessa aula tinha, acho que na classe, quase 30 alunos, mais o pessoal assistindo nas janelinhas. Eu contava para eles como era difícil, lá atrás, antigamente, você fazer transmissão, porque você só tinha rádio, e quem conseguia superar essa barreira ia para a televisão.
Então, assim, você contava nos dedos quantos narradores de televisão a gente tinha naquela época. Naquela época que eu digo, anos 1980, 1990, 2000, essa era a época, né? E aí, quando eu ouvi o Osmar Santos pela primeira vez no rádio, ele trabalhava na Jovem Pan, depois que ele foi para a Globo, eu falava, nossa, eu quero fazer o que esse cara faz. Esse cara é demais. O jeito que ele transmite, que ele seduz as pessoas pela fala, pela comunicação, pelos os ouvintes, são seduzidos, né? O cara é muito sedutor. O jeito dele transmitir, gritar gol, usar os bordões, as gírias. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E na época eu estudava ainda num colégio, na cidade de Santos, onde eu nasci, Colégio Santista, que não existe mais. E um amigo meu trabalhava numa rádio lá de Santos. Aí eu falei, olha, posso ir com você um dia para ver como é que fazer plantão esportivo, ajudar no plantão, pegar as informações e tal. Ele fazia plantão esportivo na rádio. Isso foi numa quarta-feira. Foi num domingo. Aí, na quarta-feira seguinte, ele teve que fazer um exame numa faculdade lá, e não tinha quem fizesse, me puseram no lugar. Só que gostaram tanto do jeito de eu falar, que trocaram, me deixaram no lugar dele e puseram ele para me auxiliar nas informações do plantão esportivo. E aí eu fui ficando, queria ser narrador, em pouco tempo estava transmitindo jogos, indo para os estádios. A gente viajava muito, naquela época se viajava demais, não tinha a facilidade de hoje, com tantos jogos, tantas transmissões. Hoje em dia, para vocês, é mole. Estava dizendo isso ontem para os alunos lá. Hoje é moleza, molezinha. O difícil era antigamente que você não tinha condição de fazer, e aí você tinha que ralar muito. Subir, às vezes, em poste para colocar o fio que a companhia telefônica deixava para você pôr no seu equipamento, para fazer a ligação da transmissão. Hoje, com a internet, bicho, tudo se resolve, tudo é muito fácil. Então, foi assim que tudo começou, para resumir. Isso aí. Quer continuar? Fazer mais uma pergunta, Daniel? Não, pode fazer sua rodada agora. Beleza. Então, Cacá, você já começou falando um pouco do seu início na rádio. Eu queria também te perguntar a respeito do seu início na televisão, também as diferenças que você sentiu em relação a você narrar para a rádio, né? Você ter essa experiência na rádio e você ter essa experiência na TV. Se você também quiser falar um pouquinho mais dessas experiências que você teve na rádio para a gente ir complementando. Aí, a gente teve um problema com o Cacá, já está voltando. Acredito que ele teve uma perda aí no sinal. Já está conseguindo me ouvir de volta, então, Cacá? Tô te ouvindo, sim. Teve um problema na conexão, mas já voltou. E aí, se você quiser falar um pouco mais também sobre as experiências que você teve na rádio, né, antes da televisão, para ir complementando. Tá. Comecei na rádio em Santos, na Rádio Cultura de Santos. Aí me convidaram para trabalhar na Rádio Atlântica, que era uma concorrente de um grande grupo chamado A Tribuna. E foi muito rápido. Eu, com 20 anos, já estava transmitindo no Maracanã a final do Campeonato Brasileiro de 1983. Campeonato, se vocês pesquisarem aí, é o maior público que já teve no estádio do Maracanã para um jogo de Campeonato Brasileiro. O jogo entre Santos e Flamengo. Com 45 segundos de jogo, o Zico marcou 1-0 para o Flamengo. Aí o Flamengo venceu por 3-0. Mas eu, garoto, tinha 20 anos, e já comandando uma grande rádio da cidade de Santos, né? Aí, com isso, me convidaram para trabalhar numa rádio em São Paulo, chamada Rádio Gazeta. Na Rádio Gazeta estávamos, além de mim, o Paulo Soares, o amigão, trabalha na ESPN, talvez vocês conheçam. Luiz Roberto, que hoje é narrador da TV Globo. João Carlos Albuquerque, que é o Canalha, que todo mundo conhece como Canalha. Paulo Roberto Martins, saudoso, faleceu há cerca de 2 anos. Então, a gente tinha uma equipe muito legal. Isso na Rádio Gazeta, 1980, 81, 82, 83. Então, eu vim trabalhar em São Paulo. Na Gazeta, um amigo meu que trabalhava na TV Gazeta me convidou para fazer uma transmissão de basquete, porque não tinha narrador.
Então, assim, muito rapidamente eu já estava transmitindo na TV também. E aí as coisas foram acontecendo. Da Gazeta eu fui para a Record, da Record me convidaram para ir para a TV Cultura. Eu peguei o grande momento da TV Cultura, o momento mais criativo da TV Cultura nos anos 90, e tinha programas espetaculares, alguns ainda existem, como Cartão Verde, Roda Viva, mas tinha Revistinha, tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha programas muito legais naquela época. E a TV Cultura comprou o campeonato alemão, isso já em 1990. Então, assim, existia na TV o campeonato italiano e espanhol, que a Bandeirantes transmitia, com Luciano do Vale, Silvio Luiz e companhia, e a TV Cultura passou a fazer o campeonato alemão, e eu passei a ser o narrador do campeonato alemão. Aí depois surgiram as TVs a cabo, TVs por assinatura. Aí o Sport TV me convidou para trabalhar no Sport TV, isso em 1995. Aí eu saí do Sport TV, fui para a ESPN em 98, fiquei lá até 2002, onde eu mudei para o Grupo Bandeirantes. Eles estavam criando um canal chamado Band Esportes. Estou lá até hoje, apresento diariamente um programa, todo dia às 6 da tarde, chamado Bola Rolando, das 6 às 8, e transmito também todos os eventos, né? Nesse meu tempo de carreira, eu já transmiti 6 Copas do Mundo e 6 Olimpíadas, ao vivo no lugar. Hoje em dia, infelizmente, por questões econômicas e tal, não se viaja mais, se faz tudo daqui. Mas naquela época, a gente fazia lá nos estádios, das piscinas, das quadras, das pistas. Era muito mais divertido, garanto para vocês. Isso aí. Pode fazer a próxima pergunta, Daniel. Bom, você citou sua trajetória aí no rádio, na TV, e tem um espacinho ali de uma história que eu fiquei sabendo. Eu sou da Bahia, sou de Alagoinhas, na Bahia, no interior, e ali na saída, né, antes de você ir para o Band Esportes, você meio que quer dar uma mudada na sua vida, e aí vem para a Bahia para tentar montar uma pousada. Eu quero saber que história é essa aí, que é bem legal essa história aí. Eu sou meio baiano, viu, Daniel? Eu tenho um coração dividido. Eu adoro a Bahia. Eu amo a Bahia, amo a sua terra, acho um lugar espetacular. Principalmente as cidades costeiras, as cidades de praia. Ali a região de Porto Seguro, né? Mas foi o seguinte, eu já estava meio de saco cheio de morar em São Paulo, com esse trânsito horroroso, violência, assaltos e congestionamentos e poluição, aí chove, alaga tudo, é um inferno morar em São Paulo. Aí eu falei, quer saber? Vou largar tudo e vou morar lá na Bahia, num lugar que eu frequentava muito. Eu ia muito, todo ano eu tirava férias e ia para a região de Arraial da Ajuda, que fica ali coladinha a Porto Seguro, entre Porto Seguro e Trancoso, para quem não conhece. É um lugar paradisíaco, um paraíso. Aí eu comprei um pequeno terreno, construí uma casinha, larguei tudo e fui morar lá. Fiquei morando lá. Vinha para São Paulo, às vezes, fazia alguma transmissão, voltava. As passagens aéreas eram muito baratas, naquela época era mais fácil de viajar. Hoje em dia estão muito caras, né? E fiquei morando lá, fiquei vivendo a vida alegremente. Não vou nem dizer o que eu fiz, mas foram momentos muito felizes da minha vida. E aí a Band me chamou, sabia que eu estava solto no mercado. Volto a dizer, é uma época que você contava nos dedos o número de grandes profissionais, de grandes narradores. O pessoal da televisão éramos poucos. No máximo, uns 10 narradores, incluindo aí Silvio Luiz, Galvão Bueno, Luciano do Vale, Kleber Machado. Você ia somando assim, não dava 10. J. Júnior, sabe? Não dava 10. Eu fazia parte do grupo dos 10 ali. Quando começa o negócio da TV a cabo, aí se abre muito o mercado, né? Você passa a ter narradores do Sport TV. No início era só São Paulo e Rio. Depois eles começaram a pegar narradores das praças, das principais praças, né? A ESPN também formando novos narradores. Entraram os outros canais, entrou a Fox, depois entrou
o Band Esportes, né? Hoje você tem outros canais, você tem a TNT, você tem, enfim. Então, hoje você abre muito. E com o YouTube, você tem milhões de outros canais, cada um pode ter o seu canal, né? Como é o caso de vocês, por exemplo. Isso aí. Legal. Agora, Cacá, você falou também um pouquinho de Copas do Mundo, de Olimpíadas. Eu queria saber como que foi a sua experiência em relação a essas grandes competições, porque, assim, é um sonho para qualquer um, né, da área esportiva, seja como atleta, seja na área de imprensa, de cobrir, participar diretamente desses grandes eventos. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essas experiências suas que você teve, por exemplo, em Copas do Mundo, Olimpíadas e além de outros eventos grandes também que você já cobriu. Então, é o sonho mesmo. É o sonho, e quando você pode viajar, quando a empresa, a emissora te dá condições de fazer a transmissão do local, você tem um ganho enorme. Porque quando você está na cidade onde está acontecendo a competição, você passa a conviver com as pessoas, com a cultura, com o jeito, a forma com que se vive, com o trânsito, com a gastronomia. Então você vai assim incorporando aspectos que, se você está só ali no vídeo, você não consegue captar, sabe? Então é uma pena que não se viaje mais. É uma pena que as emissoras, e aí eu falo de todas, incluindo o Globo, Bandeirantes, as pessoas viajam muito pouco hoje em dia, por questões econômicas e tecnológicas, porque a tecnologia ajuda muito você poder fazer uma transmissão sem estar no lugar. Mas há uma perda significativa quando você não está no lugar. E aí a minha primeira transmissão foi a Copa de 94, daqui, estava em São Paulo, a transmissão na Rádio CBN. Eu fui responsável por montar a equipe, foi a primeira equipe de esportes da Rádio CBN, eu que montei, em São Paulo. Éramos eu, Vanderlei Ribeiro, hoje o narrador aposentado, muitos comentaristas, repórteres e tal, CBN, 94. Depois eu fui montar também a Band News FM. Eu fiz parte da primeira equipe de transmissão da Rádio Band News, que hoje já tem pelo Brasil inteiro equipes transmitindo, tal, Band News FM. Mas em 94 eu transmiti a Copa de São Paulo, em 98 eu fui para a França para transmitir a Copa, que o Brasil foi vice-campeão, perdeu para a França na final por 3-0, e fui fazendo as outras Copas do Mundo e Olimpíadas, né? Olimpíada de Sydney, eu fui para lá, Olimpíada de Atenas, fui para Atenas, já estava na Band, Sydney estava na ESPN. 2004, Atenas, estava na Band, fiz pela Band e pelo Band Esportes, que estava surgindo naquela época. Depois Pequim, Jogos Olímpicos de Pequim, fui para Pequim, um calor danado, um cheiro de fritura. Vou dizer um negócio para você, não foi fácil conviver lá com a cultura dos chineses, não. Mas foi divertido, foi legal. Depois veio Londres, foi a grande cobertura que o Band Esportes fez até hoje. O Band Esportes comprou um ônibus daqueles ingleses de 2 andares, vermelhos, e montou um estúdio dentro do ônibus. Então, além das transmissões que eu fazia junto com o Oliveira Andrade, com o pessoal, o Elia Júnior ficava dentro do ônibus, andando pela cidade, cada dia estava num lugar diferente. Então, assim, foi uma cobertura espetacular. Londres, 2012. Depois veio o Rio, 2016, que foi uma grande cobertura lá no Rio. E essa Olimpíada de Tóquio, né, que atrasou por causa da pandemia, nós fizemos daqui de São Paulo. Exatamente porque ninguém podia, o negócio da pandemia, estava todo mundo muito preocupado e tal. Então, são experiências que a gente vive. Eu tive uma sorte, aí eu vou contar para vocês. A gente tem que ter sorte também e um pouco de competência. Em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, a equipe nossa da Band, éramos eu, o Silvio Luiz, Eduardo Vaz, o Maurício Bonato estava também, tínhamos outros narradores lá. Aí, antes de começar o PAN, lá no Rio mesmo, lá no Rio Centro, a gente fez uma reunião para saber quem ia transmitir que esporte.
Aí o Silvio Luiz falou, eu só faço futebol, gosto de futebol, vou fazer futebol. Beleza, Silvio faz futebol. O Eduardo Vaz falou, eu faço basquete e vôlei. Beleza, basquete e vôlei. Cacá, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer natação e atletismo. Se você reparar bem, os Jogos Olímpicos são divididos em natação e atletismo. A primeira semana são esportes aquáticos. A segunda semana, a gente vai para a pista do atletismo. E são os esportes, a gente pode dizer que esporte raiz, natação e atletismo. E, em geral, as pessoas não gostam de fazer. Eu fui me especializando naquilo. O que significa isso? Nas Olimpíadas, eu transmiti todas as provas do Usain Bolt, maior corredor da história, de todos os tempos, no lugar. Eu estava exatamente onde o Bolt estava. Nos Jogos de Pequim, 2008, Londres, 2012 e Rio, 2016. E todas as provas do Michael Phelps, que é o maior nadador da história, maior recordista de medalhas da história. Então, veja, coisa que ninguém quis fazer, hoje todo mundo quer fazer. Todo mundo quer fazer prova de natação, só que hoje não tem nem mais o Bolt, nem mais o Phelps. Azar dos outros, sorte minha. Sorte de quem procurou, né? E tá até aqui nas minhas anotações que eu fiz, né? Todos os ouros de Bolt, todas as vitórias de Phelps, na voz do Cacá Fernando. E também tem uma vitória espetacular, uma vitória histórica, até puxando um gancho para o que a gente não vai ter esse ano. A gente não vai ter o futebol masculino nas Olimpíadas, o futebol masculino do Brasil, nas Olimpíadas de Paris, mas o primeiro ouro vem na voz do Cacá Fernando, aquela disputa de pênaltis emocionante, aquele jogo tenso no Maracanã, o Brasil perdendo muitos gols, e a gente sofre o primeiro gol na competição, justamente na final, e aquilo aí poderia ter abalado, e é um jogo muito tenso, a tensão tomou conta, e essa tensão ficou eternizada, e o grito de gol do Cacá Fernando é aquele grito de desafogo. Quem puder procurar, pode ver aí, pesquisa Brasil e Alemanha, Band Esporte, deve achar no YouTube. É aquele grito de gol com desafogo. Explica pra gente um misto de emoções daquele jogo, até daquela campanha do Brasil no futebol em 2016, no Rio de Janeiro. Então, Daniel, acontece o seguinte, o Brasil tinha perdido por 7-1, né, a Copa do Mundo de 2014, jogando em casa no Mineirão, para a Alemanha. Aí quis o destino que Brasil e Alemanha se enfrentassem na final dos Jogos Olímpicos, e como você bem disse, o Brasil ainda não tinha medalha de ouro. Aí você pega o Maracanã lotado, a expectativa que o Neymar estava em campo. Aliás, esse é o único título que o Neymar, grande título que o Neymar conquista pela seleção brasileira, a Olimpíada, né? A medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Ele faz o gol do Brasil, o Brasil sofre o gol de empate, vai para os pênaltis, e aí fica aquela questão, e se a gente perder de novo para a Alemanha? O que vai acontecer? Né? Vamos pagar mico de novo, mais um vexame em casa, então vem toda aquela historinha na cabeça, né? Fica aquela coisa terrível, aquele trauma, mas de repente o Brasil conquista a medalha. E o curioso dessa história é o seguinte, na nossa equipe a gente tinha, né, e tem ainda, um dos grandes narradores da TV, que é o Oliveira Andrade, dono de uma voz espetacular, né, trabalhou na TV Globo, é meu amigo, trabalha com a gente até hoje nas transmissões do Band Esportes. E quando chegou na sexta-feira, a gente recebe escala sempre no dia anterior, né? Na sexta-feira, na véspera, porque foi assim, foi o último fim de semana dos Jogos Olímpicos. Sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, eu tinha narrado a vitória do Thiago Braz no salto com vara. Atletismo, hein? Lembre-se, eu falei para vocês, eu fui me especializando nas provas de atletismo. Então, eu sabia muito narrar salto com vara, que é uma prova diferente. Você vai eliminando os adversários. Diferentemente dos esportes lineares, futebol, você vai lá, você tem que fazer o gol. Atletismo não, você faz uma marca e você vai por eliminação, cortando todos os outros até provar que você é o campeão. Né? Eu tinha narrado o Thiago Braz na sexta-feira, lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo. E quando terminou a transmissão, eu estava tão feliz,
que eu pensei comigo mesmo assim, falei, pronto, Olimpíada para mim já deu. Eu já transmiti tudo que devia transmitir, estou feliz. Fiz grandes transmissões ao longo da Olimpíada do Rio, posso ir para casa que eu estou feliz, tá, eu vou curtir o fim de semana. Aí vejo lá na escala de noite, tá lá que eu ia transmitir a final do Maracanã do futebol, né? Falei, pô, mas por que o Oliveira não vai, né? Ele é o principal narrador da casa e tudo, não sei o quê. Por algum motivo, que até hoje eu não sei, escalaram para fazer a transmissão do futebol. Narrei, Brasil foi campeão olímpico de futebol. Falei, pronto, estou feliz. Para mim já deu. Acabou a Olimpíada, posso voltar para casa. Olha na escala, estou escalado para fazer a final do vôlei masculino, no Maracanãzinho, no domingo. Falei, tá bom, vamos lá. Aí transmiti a final do Maracanãzinho, o Brasil foi campeão olímpico também no vôlei masculino. Então, assim, eu volto a dizer, a gente tem que unir capacidade, competência com sorte também, enfim. Como eu não puxo o saco de ninguém, eu não sei por que motivo que eu fui escalado. Mas eu fui escalado e fui pé quente, com o Thiago Braz, com o vôlei e com o futebol. Ainda bem, né? Agora, Kaká, a gente fala desses grandes momentos que a gente tem, narrar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, medalhas de ouro, como você falou, tem que ter também um pouquinho de sorte, ser um pouco pé quente, mas nem tudo são flores, né? Eu queria que você falasse também um pouco das experiências, aqueles famosos perrengues que todo mundo tem, né? No jornalismo esportivo, em qualquer área, sempre tem algum probleminha, alguma coisa assim. Teve algo maior que te marcou assim, que teve uma influência maior na sua trajetória? Às vezes, uma transmissão que você queria, não deu certo, alguma coisa assim? Tem alguma experiência relacionada a esse tipo? Olha, perrengue sempre tem. Ontem, no curso de jornalismo esportivo, eu estava explicando para a turma o seguinte, o narrador ele tem que estar sempre preparado para tudo. E isso serve para vocês que estão começando agora, porque, basicamente, a gente tem que ter muita informação e uma ótima formação. Então, presta atenção. Informação é aquele preparo que a gente faz na véspera do jogo, você sabe que vai narrar. Você já vai colocando os times prováveis, você já vai ficando com isso na cabeça, né? Você já vai mais ou menos mentalizando quem é que vai jogar. Obviamente, na hora, a gente pode ter alguma surpresa, mas basicamente, se você pegar os times que jogam, sei lá, vou ter o jogo Palmeiras e Corinthians. Se você pegar as escalações anteriores, você sabe que o Palmeiras joga com todos aqueles jogadores, exceto um ou outro que pode estar machucado. Corinthians também tem aquela escalação muito parecida. Aí, lógico que você vai trocar na hora. Isso é informação. Aí você vai ter informação do lugar do jogo, da capacidade do estádio, enfim, tudo que gira em torno. Tá. Agora, a formação é muito importante. Essa formação não é só o diploma que você vai pendurar na parede, mas assim, os cursos que você vem a fazer, os livros que você lê, o cinema, o teatro, as viagens, tudo que você vai incorporando numa espécie de uma mochila invisível, que é o seu conteúdo, aquilo que você tem. E aí, quando acontece algum perrengue, você vai abrir essa mochila e tirar de dentro tudo que você guardou lá. Tá? Quanto mais vocabulário você tiver, quanto mais você lê, e hoje em dia não está em desuso a leitura de livro, qualquer livro, você vai conseguir se dar bem. Porque quanto mais vocabulário você tiver, você não vai ser pego por nenhuma armadilha da língua. Então, por exemplo, você está num lugar que um jogo à noite e acabou a luz. Isso é muito comum, hein? Isso é muito comum, isso acontece muito, inclusive com transmissões de TV. E na TV é pior porque você não tem o que pôr no lugar. Pela grade de programação, não há nada para substituir naquela hora o conteúdo que está no ar. O que você tem que fazer? Você tem que ficar esperando. E você tem que ter assunto. E você tem que puxar conversa. E você tem que ter vocabulário para não ser pego de surpresa. Então, assim,
Isso é muito importante. Já aconteceu várias vezes de acabar a luz, de chover e alagar o estádio, de cair o alambrado, como aconteceu no ano 2000 entre São Caetano e Vasco, lá em São Januário, de morrer jogador, como aconteceu com o Serginho, jogador de São Caetano no Morumbi, que aí, claro, fica todo mundo perplexo, e você tem que se virar com o que você tem, você não pode deixar a peteca cair, né? O dia que o Luciano do Vale morreu, grande Luciano do Vale, eu estava no ar transmitindo um jogo de vôlei italiano ao lado do Marcelo Negrão, campeão olímpico Marcelo Negrão, que era o nosso comentarista. Estávamos eu e ele. No intervalo de um set para o outro, um produtor entrou na cabine, isso aqui em São Paulo, lá no estúdio do Band Esportes. O produtor entrou na cabine e falou assim: Kaká, tem uma notícia péssima. Falei, vai, pode falar que eu estou preparado. Morreu o Luciano do Vale. Aí você estremece, te dá aquele gelo da cabeça aos pés. A gente estava no intervalo. 2 minutos de break. Ia ter que voltar a transmissão. Aí você tem que respirar fundo, tentar colocar as ideias no lugar. Tipo assim, a partir dali, a transmissão acabou. Acabou, esquece. Você não vai mais transmitir ponto a ponto do jogo, que acabou. Acabou. É uma outra história que você vai ter que contar a partir dali. Aí você se reorganiza mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, aí volta, e aí você tem que dizer: pessoal, tem uma notícia muito triste para todos nós, morreu. Aí você tem que saber quem é o Luciano do Vale, ou quem é o Zagallo, que morreu há pouco tempo, ou quem é o fulano, enfim. Aí você tem que contar a história. Você vai contando a história. Eu olhava para o lado o Marcelo Negrão chorando, ele não tinha condição nenhuma de falar 2 palavras, porque o Marcelo Negrão foi o cara que ajudou o Brasil a ganhar o título olímpico. Inclusive, se você entrar no YouTube, tem o saque que ele dá, que é o último saque na partida, com a narração do Luciano do Vale, né? E aí, a partir dali, meu amigo, é uma outra história. Os produtores vão colocando convidados, vão colocando para falar com a gente, e o jogo comendo. Só que naquele momento é o menos importante o jogo. Dane-se o jogo. O jogo vai. Só que você tem que contar uma outra história. Então, isso, assim, acho que mais do que perrengue, são coisas que acontecem na vida de narrador. Portanto, preparem-se. Com certeza, com certeza. Quer fazer mais uma pergunta, Daniel? É só fazer mais 2 perguntinhas, né? Assim, uma, se você não souber responder, não precisa responder. A primeira é mais assim, puxando também essa parte do Luciano do Vale, né? O quanto vocês puderem ver, até você que está muito mais tempo no Band Esportes, né? Desde o início, quanto você pôde ver do legado do Luciano no esporte, tanto a nível nacional e principalmente ali no Grupo Bandeirantes. E a segunda pergunta é uma dúvida que, cara, o que eu puder de perguntar para poder tentar entender é o que aconteceu com o Canal 21, que ele não conseguiu vingar. Mas essa, se você não souber responder, também não precisa responder. O Canal 21 é um canal administrativo do Grupo Bandeirantes, pertenceu ao Luciano do Vale, era um canal do Luciano. Eu não sei detalhes exatamente do gerenciamento, como está sendo feito, mas a ideia era transformar num canal esportivo. Mas aí você tem questão de direitos de transmissão, que hoje estão muito caros, questão de patrocínios. Então, assim, alguma coisa que o Grupo Bandeirantes ainda está ajustando para ver qual é o futuro do Canal 21. Com relação ao Luciano, o Luciano foi um gênio. Eu sempre digo, eu não falei para vocês, por acaso está na minha mesa aqui, porque eu levei ontem para mostrar para o pessoal, o livro Manual dos Locutores Esportivos. Esse livro, infelizmente, está fora do mercado. Não sei como é que você conseguiu, Daniel, mas é difícil de conseguir hoje. O Davi, eu não sei como é que você conseguiu, mas infelizmente está fora do mercado. E já fizeram até proposta para fazer uma nova edição falando das mídias digitais, porque quando foi escrito o livro, não existiam ainda as mídias digitais, as novas plataformas digitais, né? É um desafio. Talvez eu volte a escrever aí, quem sabe, uma nova edição.
Mas o Luciano faz parte da tríade dos maiores narradores de todos os tempos, né? Galvão Bueno, Silvio Luiz, Luciano do Vale. Não sei se nessa ordem, ou tanto faz essa ordem, mas são aqueles que marcaram. Hã? Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. São os grandes da história da televisão, que influenciaram muita gente, né? E o Luciano, além da voz espetacular, né, o gol mais bonito de todos, o gol do Luciano é impecável. A gente pega no YouTube aí, lembra do Luciano. Tem a rodovia dos imigrantes, talvez o Daniel não saiba, é a rodovia que liga as praias de São Paulo até a capital paulista. Santos, onde eu moro, né, passando, subindo até São Paulo. E um túnel da rodovia dos imigrantes foi dado o nome de Luciano do Vale. Eles batizaram todos os túneis. Então, todos os dias que eu venho para São Paulo para fazer meu programa, eu passo e agradeço o Luciano do Vale por tudo que ele fez. E a visão dele, né, como um visionário, ele se desgruda da TV Globo, ele sai da TV Globo no momento mais importante, nos anos 80, como narrador titular da TV Globo, Galvão Bueno era o segundo, e vai montar uma equipe de esportes na TV Record, primeiro, e depois na Bandeirantes, o chamado Canal do Esporte, onde tem aquele programa famoso Show do Esporte, que ficava o dia inteiro, até hoje é assim, mas antigamente tinha até mais transmissões e tal, que era algo inédito na TV, numa época que ainda não tinha as TVs a cabo. Então você não tinha naquela época Sport TV, você não tinha ESPN, você não tinha Band Esportes, você não tinha... Então era só a Band que fazia. E o Luciano era o chefe da equipe, quer dizer, um cara com uma visão extraordinária que criou, né, o Show de Esporte e o Canal de Esporte, que até hoje a Band é chamada assim. Quando voltou o Canal do Esporte há 3 anos, eu fiz a primeira transmissão, né, junto com a Elia e com a Glenda, do campeonato alemão, por acaso. E aí, quando eu falei, né, de volta do canal Band, o canal do esporte, né, enchi a boca para falar, é uma coisa que, assim, fica na memória, é extraordinário. Então, a minha homenagem também para o Luciano, fantástico, Luciano do Vale. Exatamente. E agora, Kaká, você contou bastante sobre sua história, sobre suas vivências, e eu também queria saber o que você está planejando para o futuro, se você tem algum novo projeto em mente, se agora é descansar, ou se, como você falou, por exemplo, na Olimpíada do Rio, você não estava esperando, narrou 2 ouros, né? Como que está a sua atividade profissional em andamento no Band Esportes? Queria que você falasse um pouquinho também do presente e do futuro seu dentro dessa área. Então, Davi, na verdade, assim, a gente nunca sabe o que o futuro nos reserva, né? Mas um dos planos é seguir com o Manual dos Locutores, fazer a edição mais recente. Eu andei escrevendo alguma coisa durante a pandemia e tal, e quem sabe eu possa lançar uma segunda edição atualizada do Manual dos Locutores. Fizeram uma pesquisa recente com relação a todos os narradores de televisão, todos, desde o tempo da TV Tupi, que narraram Jogos Olímpicos, para saber quem tinha narrado mais brasileiros, medalhas de brasileiros, ouro, prata e bronze, né? E eu acabei nessa pesquisa em 3º lugar. Hoje parece que eu já fui superado pelo Milton Leite, mas quando surgiu a pesquisa, eu estava na 3ª posição. Álvaro José em 1º, Galvão Bueno em 2º e eu em 3º, pelas medalhas de brasileiros que eu transmiti. Então isso, assim, para mim é uma grande honra, é como se fosse mesmo uma medalha de bronze, né, que eu guardo, que eu carrego com muito carinho, e estou feliz, porque o Band Esportes está transmitindo muita coisa. Infelizmente, esse ano nós não temos direitos de transmissão dos jogos. Pela primeira vez, o Grupo Bandeirantes fica fora da Olimpíada, do tempo recente aqui. É só o Grupo Globo que vai fazer, a Cazé TV. Cazé TV, que é um fenômeno, né, dessa nova etapa das mídias aí. Enfim, é revolucionário, né, o que estão fazendo na Cazé TV, como acho revolucionário o que fazem também no TNT.
usando muito as plataformas digitais. Acho que esse é o caminho do futuro, né? Então, quem sabe sai daí para o futuro, eu esteja também em algum canal digital transmitindo e trazendo um pouquinho do meu conhecimento. Quem sabe? Vamos ver. Isso aí. E agora, ô Daniel, eu queria já passar para você para fazer uma pergunta final e mais as suas considerações também finais para o Kaká. Primeiro agradecer o Kaká Fernando por ter aceitado o convite, né? Bater esse papo aqui com a gente. A gente está começando essa caminhada, quanto mais que a gente puder ouvir de pessoas que são lendárias, né? O Kaká eu considero uma lenda, o cara tá desde o início no Band Esportes, viveu isso. Eu tava brincando com o Davi ontem que se deixasse a gente conversava aqui até 8 horas da noite, porque a gente está conversando com uma pessoa que é literalmente a história da comunicação também. Ele não é só parte da história, ele é a história. Conviveu com Osmar Santos, com Luciano do Vale, com Oliveira Andrade. Dessa lista que ele citou, ele fica atrás do Senhor Olimpíadas, que é o Álvaro José, e do Galvão Bueno, que dispensa apresentações. É um resultado significativo, mas muito significativo. Mostra o tamanho do profissional com quem a gente está conversando hoje, o tamanho da carreira, o tamanho da pessoa que ele se construiu. E queria perguntar só assim, uma coisa assim, você viveu os tempos lá da ditadura militar, teve também uma relação com Osmar Santos ali no Balancê, e uma figura da ditadura militar que é marcante, ligada ao esporte, é o doutor Sócrates. É o Magrão para os íntimos, né, lá do Corinthians, o Casagrande, que chama ele de Magrão, e você conviveu com o doutor Sócrates no Sport TV. Eu queria saber alguma história assim legal dele, porque a gente sabe que o Sócrates ele é muito Corinthians, ele é o Corinthians em pessoa, ele é aquele cara que é do povão. Eu sei se ele tem alguma experiência que você teve com ele ali, que você pode contar para a gente. Na verdade, assim, o Sócrates era da resistência à ditadura militar, né? A gente tem que tomar cuidado, porque ele não combinava com ditadura, ele fazia parte da resistência à ditadura, que foi um período lamentável da nossa história, período triste da nossa história, os chamados anos de chumbo. Eu lembro que, quando pequeno, eu vi a Copa de 70, que era a Copa dos militares. Então, todo mundo dizia que o Brasil tinha ganhado a Copa por causa dos militares. Não é verdade isso. Mas eu lembro que, como estudante, eu tinha 8 anos na Copa de 70, então eu via que eram anos complicados, assim, muito difíceis. Peguei o finalzinho, o programa Balancê, que você falou, que foi criado pelo Osmar Santos, era um programa de auditório e que começou em 1980. E a ideia do Balancê era receber todos os exilados que pudessem falar. Porque durante a ditadura, a primeira coisa que se corta é a cultura. Você fecha o Congresso Nacional, fecha o Poder Judiciário e joga para fora do país, ou mata, tortura, some com os intelectuais. Então, no caso do Brasil, os intelectuais não estavam aqui. Aí eu coloco Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, escritores famosos, Fernando Gabeira, jornalistas. Aí eles começam a voltar à medida que a ditadura vai caindo. E o Balancê serve exatamente para dar voz a essas figuras, essas grandes figuras. O primeiro apresentador do Balancê foi Juarez Soares, o segundo foi o Fausto Silva, outros se passaram. Eu peguei o finalzinho do Balancê. Mas como eu era ouvinte, eu conhecia tudo. A gente tinha 2 humoristas, o Tatá e o Escova, que faziam as piadas, as brincadeiras, e era um programa de rádio com auditório, então as pessoas interagiam, participavam do programa, e era algo muito legal, né? E eu fui trabalhar com o Sócrates em 95, no Sport TV, como o Daniel falou, e a gente viajava, e ele contava muito sobre essa coisa da resistência. Ele, quando não passou a emenda Dante de Oliveira, em 84, das diretas já, ele tinha falado, se essa emenda não passar, se a gente não tiver eleição direta, eu vou me embora do Brasil. E foi. Foi para a Itália, foi jogar na Itália, saiu daqui, só voltou depois, para vocês verem o compromisso que ele tinha com a liberdade e com a democracia. Aliás, a democracia corintiana surge 2 anos antes que a democracia brasileira. A democracia corintiana surge em 82, e a democracia brasileira só vai
surgir em 86, final dos anos 80, quando a gente tem as eleições. E aí, em 82, o Sócrates usava, inclusive, uma faixa no cabelo pedindo democracia. Na seleção da Copa de 82, ele também apareceu com aquela faixa, né? Então, são momentos assim, de muito aprendizado. Muito aprendizado. Sócrates estaria fazendo 70 anos, semana retrasada, se estivesse vivo. Confesso que foi muito divertido, foi um momento muito legal. Tenho muitas saudades do grande Sócrates. Exatamente. E agora, ô Cacá, a gente vai encerrando a nossa entrevista, mas antes eu queria que você fizesse alguma consideração final, aquela pergunta clichê de sempre, dos conselhos que você dá para quem está entrando agora nesse mundo do jornalismo esportivo, e encerrar também essa nossa entrevista novamente, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de você aceitar esse convite e estar presente aqui com a gente hoje. Muito bom. Olha, eu fico muito feliz, quero desejar para vocês toda a sorte do mundo. Vocês fazem parte não do futuro, mas do presente da comunicação. É assim que se começa, hoje em dia, com a possibilidade muito grande, né, de abrir seu canal de YouTube, de comunicação, na plataforma que for, ter a oportunidade de narrar jogos, de treinar usando os games. Eu acho que o melhor treino, na minha época, a gente treinava narrando futebol de botão. Hoje vocês podem narrar com os games, ou podem narrar com o jogo ao vivo mesmo, verdadeiro, que está acontecendo em tempo real. Então vocês têm muito mais ferramentas do que a gente tinha quando a gente heroicamente começou lá atrás. E vocês são o presente da comunicação. Futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas vocês hoje já podem transmitir isso com a audiência que vocês têm, com o nicho, com o público que vocês, com a tribo de vocês. Isso é muito legal, Olha, desejo demais, assim, muito boa sorte e sei que vai dar certo. Logo, logo vocês vão estar trabalhando aí nos grandes meios ou na mídia que vocês quiserem, porque vocês hoje são um presente muito favorável da comunicação esportiva. Dica, leia. O narrador é a testemunha do imponderado, a testemunha do espanto. Quando você vai transmitir um jogo, você não sabe se o gol vai sair de cabeça, se vai sair um gol olímpico do escanteio, se vai sair um gol de bicicleta. O narrador ele fica espantado, ele fica surpreso com o que ele vê. Só que essa surpresa carece de técnica. Então você tem que ter estudo, planejamento, informação, formação e preparo, para que na hora que aconteça o espanto, você esteja preparado para poder descrever para os seus ouvintes, para os seus espectadores, para os seus internautas, para quem estiver acompanhando vocês na audiência. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Isso aí. Valeu demais, Cacá. Valeu demais ao Daniel que esteve com a gente. Esse foi a terceira edição do EA Entrevista com o Cacá Fernando, narrador do Band Esportes. Desde já, para quem está chegando agora, já fica o convite para você se inscrever no canal. Cacá já falou de toda a experiência dele na Olimpíada e Copa do Mundo. A gente que esse ano vai estar transmitindo as Olimpíadas, vamos estar sempre ligado com a Central Olímpica para ver os atletas brasileiros que vão estar participando. Vamos ter uma cobertura muito legal, então fica o convite para também você estar acompanhando. Também para quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho do Cacá, sempre presente lá no Band Esportes. Quiser seguir ele no Instagram, também dá essa moral para esse grande comunicador do jornalismo esportivo brasileiro. Valeu demais, Cacá. Muito obrigado, Daniel. Essa foi a terceira edição do EA Entrevista aqui na Esporte Agora Rádio. O melhor do esporte para você. Até a próxima.